Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre two pointers, tudo bem? É um assunto bem legalzinho, tá? Que cai de vez em quando aí nas maratonas e principalmente em entrevistas de emprego, tá? Para a gente explicar ele, eu vou explicar ele resolvendo primeiro uma questão e daí a gente vai ficar praticando resolvendo outras questões, tá? Eu não tenho muita técnica em ensinar ele sem ser praticando. Ele não tem muita teoria, a teoria dele é bem simples, né? Como ele não é um algoritmo, ele é mais uma ideia, a ideia dele é simples, né? Basta a gente pegar o jeito de como que aplica ele nos problemas, tudo bem? Então a gente vai responder essa questão aqui do LeetCode. LeetCode normalmente é uma plataforma onde tem algoritmos estilo os outros juízes online, tipo Picround, Codeforces, Etcoder, mesma coisa, só que o foco dele é mais para entrevista, tá? Então, normalmente as questões que tem aqui são mais questões de entrevistas. Entrevista de emprego, tá? Seja para estágio, full time ou o que for. Então, a questão que a gente vai responder é o seguinte: você recebe uma array de inteiros, tá? Você vai receber uma array de inteiros chamado nums, e você vai ter um inteiro target, é um valor que você quer obter. E basicamente o que você tem que fazer é, você tem que retornar o índice o índice de dois números, tal que se você somar esses dois números, a soma é igual a target, tá? Então você quer encontrar dois números no array que somado da target. Você pode assumir que vai ter exatamente uma solução e que você não precisa usar o mesmo cara duas vezes. Você não deve usar o mesmo cara duas vezes. Por exemplo, imagina que o target é 10 e você passa por um 5. Você não pode botar o mesmo cara duas vezes, é 5 mais 5, né? Tem que ser caras diferentes, tá? E você pode retornar a resposta em qualquer ordem, né? Tanto faz a ordem do I e do J, né? Você tem que retornar um array com duas posições dizendo o índice deles, tudo bem? Ideias para responder essa questão, tá? A primeira ideia que eu acho que vem na cabeça, principalmente porque tem 10 elevado a 4, é a gente brutar, tá? A gente testa todos os pares, né? Então, a primeira ideia, se a gente está procurando dois caras que somado... Aumenta essa letra aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Se a gente quer saber dois números que somados da target, a gente pode testar todos os possíveis índices, tá? Então, eu percorro todos os índices do I, todos os índices do J, né? Só que o J eu vou olhar só e mais um para frente, tá? E se por acaso esses dois números forem iguais, ou a soma deles, desculpa, for igual ao target que ele quer, eu vou retornar o array, tá? Não sei se isso aqui funciona. Não sei se ele vai deixar compilar isso daqui. Compilou. Então, a primeira coisa que você pode testar assim bem direto, tá? É você enviar brutado, tá? E passa, tá? Nesse exemplo passa porque o caso de teste é pequeno, tá? Os casos de teste deles são pequenos. Mas percebam que o nosso código só demorou 500 milissegundos, tá? É um código que, se vocês forem analisar a complexidade dele, ele é um código que roda em n ao quadrado de complexidade. Por quê? Porque isso daqui roda n vezes e para cada uma dessas vezes você roda mais n vezes, né? Fica n ao quadrado. Como que você pode otimizar esse problema, tá? Dá para você otimizar para deixar ele tanto linear, quanto para você deixar ele em n log de n. Eu vou explicar a solução n log de n, porque é a ideia do assunto, tá? Mas a gente só vai... E aí você pergunta, mas você tem como fazer linear? Por que a gente não faz linear? Porque linear não é com o assunto da aula de hoje, tá? Então, né? O assunto da aula de hoje é tipo pointers. Mas eu vou usar esse problema só para explicar e a gente vai para outros problemas que é um pouquinho mais difícil, tá? Então, o que você pode fazer? A primeira coisa que você pode considerar é, vamos supor que esse array está ordenado, tá? O array de nums está ordenado. Ah, mas ele não está ordenado. Então, o que a gente faz? A gente ordena, tá? Problema resolvido. Então, vamos deixar o array ordenado. Se a gente tem esse array ordenado, o que a gente pode fazer?
Então, se o array está ordenado, o que dá para fazer? Eu estou procurando, vamos dizer que eu estou procurando dois valores que somados dão K. E aqui eu vou direto para o algoritmo, tá? Vamos supor, tá, sem perda de generalidade, que a resposta, como o array está ordenado, a resposta ele vai ser o primeiro e o último elemento, tá? Vai ser o primeiro e o último elemento. Vamos supor, tá? Vamos supor que a resposta é esses dois caras. Então você chuta, faz de conta que a resposta é a soma do primeiro com o último, tá? Se você supõe que isso é verdade, só vai ter uma dessas três afirmações aqui. Ou a soma S ela é igual ao K, então realmente você supôs corretamente, tá? S é a soma dos dois, tá? Ou a soma S é igual a K, e aqui você achou a resposta. Ou a soma S é menor do que K, ou a soma S é maior do que K. Concorda? Não existe outro caso, tá? Ele vai ser um desses três casos. Se for o primeiro caso, perfeito, tá ligado? Você não tem nem o que fazer mais. Você já achou a resposta, chutou correto, respondeu em de um. Que maravilha, cara. Tá ligado? Muito bom. Agora vamos supor que não é a primeira, tá? Vamos supor que deu diferente, tá? Então a gente vai estar olhando ou para esse caso aqui, ou para esse caso aqui, beleza? Todo mundo está conseguindo acompanhar a ideia até aqui? A gente está considerando que o array é ordenado e a gente vai chutar esses dois caras que são a resposta. Tudo bem? Se por acaso foi esse caso, onde o primeiro, a soma dos meus dois caras deu menor do que K, o que isso implica? Se a soma que eu obtive ela é menor do que a soma que eu quero, eu tenho que aumentar esse valor. Eu tenho que aumentar o valor da soma. Vocês concordam comigo? Se eu tenho que aumentar, significa que esse par, né, como eles são diferentes, esse par IJ aqui, I que eu escolhi, e o J aqui, esse par, ele não é uma combinação válida. Os dois, ao mesmo tempo, não são uma combinação válida. Então, eu tenho que mudar pelo menos um deles. Se eu tenho que mudar um deles, e eu sei que a soma que eu estou procurando ela é maior do que a soma atual, qual dos dois vocês acham que eu tenho que mudar? Alguém tem algum palpite? Não? Nenhum? J, o I, o maior. J. Então, vocês têm que mudar o maior? Bem, a soma que eu tenho atualmente, ela é menor do que a que eu quero, tá? Ela é menor. Então, eu tenho que aumentar a soma. Se eu tenho que aumentar a soma, esse cara I aqui, ele nunca vai poder ser a resposta. Por quê? Porque eu já testei ele com o maior possível. Se ele com o maior possível não tem como ser, significa que se eu testar com esse cara, a soma sempre diminui, tá ligado? Se eu testar o I com qualquer outro cara, a soma vai ser menor igual que S, né? Nunca vai aumentar. Então, o único cara, nesse caso aqui, tá? Nesse primeiro caso aqui, o único cara que com certeza eu posso jogar fora é o I. Não tem como esse primeiro cara aqui tá na resposta. Vocês concordam comigo? Vocês entenderam essa parte aqui ou não? Não? Sim? Não? Um entendeu. E os outros? Entenderam? Então, quando eu pego e obtenho que o primeiro e o último cara, a soma dos dois é menor do que a soma que eu quero, o primeiro cara ele não pode fazer parte da resposta, porque o array está ordenado, tá? Por que ele não pode fazer parte da resposta? Porque eu já tentei parear ele com o maior que dava e não teve como. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente descartar o I e eu posso testar um outro cara. Aí, o que eu faço? Eu finjo que esse cara não existe e testo olhando para o segundo cara, tá? Se eu testo o segundo cara com esse e acontece a mesma coisa, de a soma ser menor, eu continuo testando com os caras para frente, saca? E eu vou continuar fazendo isso, tentando aumentar a minha soma. O que acontece quando eu chego em um cara, tá? E, mais uma vez, se eu chego nesse caso aqui, você acha a resposta, tá? Então, eu sempre estou assumindo que esse caso não aconteceu. Porque se você chegar nele, você achou a resposta certa, não. O detalhe é o seguinte, imagina agora que você chegou nesse outro caso, tá? A soma, ela é maior do que o cara que você quer. Se a soma ela é maior, significa que você tem que diminuir a soma. E aí você pensa, para eu diminuir,
tem duas coisas. Ou eu diminuo esse e eu movo ele para cá, porque aí, na teoria, diminui, ou eu volto esse cara uma para trás, concorda? É. E aqui, o que eu vou falar é, esse cara aqui você nunca volta para trás. Porque se você voltar para trás, você vai voltar para o caso anterior, que era a soma ser menor, tá? Você já testou o caso anterior. Você já testou ele, então você não pensa em você testar, voltar. Então você nunca volta para trás. Então, quando você acha que, dado dois índices, I e J, se a soma deles for maior do que o que você procura, você anda para esse lado, tá? Você diminui o J. Se a soma for menor, você aumenta o I. O que, que isso implica? Que em cada passo do seu algoritmo, ou você dá I mais mais, ou você dá J menos menos, tá? Em algum momento, o I vai ser igual ao J, tá? E aí, né, você com certeza ou não vai ter resposta, mas ele garante que sempre tem resposta, então a gente não vai chegar nesse caso, ou você achou a resposta, tá? Ou você achou a resposta. E a complexidade disso aqui vai ficar linear, porque eu só ando com esse cara para frente, eu só ando com esse cara para trás, tá? A complexidade desse passo a passo aqui é linear, porque vai demorar no máximo N posições para eu chegar aos dois igualzinho, saca? Como assim você tirou? Ué, essa, igualzinha essa? Você não sabia resolver essa daqui? Nossa, mano. Aí, eu não sou tão inútil. Legal. Então, o que é que você faz? A gente vai implementar exatamente isso, tá? A gente I recebe zero, J, um começa no começo, outro começa lá no final, tá? O que é que você vai fazer? Enquanto o I for menor ou igual que o J, você checa, né? Por acaso, o Nanzi mais o Nanj for igual ao target, melhor ainda, né? Vou pegar aqui um S, tá? Se a soma for igual, a gente achou a resposta, tá? Então a gente só retorna IJ, beleza. Se for menor que o target, a gente tem que aumentar o I, vocês concordam? Senão, você tem que diminuir o J. E esse é mais ou menos o código, tá? Vou submeter direto porque eu confio que tá certo. Não estava certo. Vou dar um run aqui. Target 6, o que é que está dizendo? Está dizendo que, ué, como é que faz 6? Ah, 2 e 4, né? O I foi menor ou igual que J. E recebe. É porque é para retornar o índice. Mas eu retornei o índice. Ah, mas você ordenou antes. Mudou. Ah, certo. Caralho, que merda. Ah, que questão de corno também. Vai te falar lá, vou te dizer, hein? Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Fiz caquinha, né? Ok. Tá, como é que eu recupero o índice original, né? Não tenho mais, joguei fora, né? Que maravilha. Que maravilha, né? Oh, Jesus amado. Ah, coleta. Muda o vetor e bota um vector de parent int. Vai ser isso mesmo, velho. Essa questão é só uma questão de exemplo, tá? Então, vocês já vão me perdoando aí. É porque, pô, eu tenho certeza que tem uma questão que é exatamente isso. Lit code. Pô, se você vir aqui na. Pera aí, eu vou achar essa daqui, pessoal. Pera aí. É a primeira a questão que mais cai no Facebook é essa, tá ligado? Eu não fiquei maluco ainda. Ah, ainda tem um prêmio, God. God. Muito bom ter amigo rico.
É exatamente essa, né? Ah, qual é? Não tá ordenado isso daqui. Ah, não vai estar ordenado. Tá, eu vou. Vai dar para fazer com ponteiro, né? Que maravilha. Vou guardar aqui um pé ambiente para int chamado, sei lá, pois, pede a droga do índice, né? Ah, puta merda. Perdão, pessoal, erro de cálculo. Vou colocar aqui, mas e eu só tiro, o que eu fiz só foi tirar uma cópia, tá, do array para manter o valor mesmo e o índice original dele, tá? Só para eu saber qual que era o índice original dele, tudo bem? Isso daqui foi o suficiente para passar o problema em 11 milissegundos, tá? A gente tinha passado em 500 milissegundos rodando ele quadrático e a gente passou ele em 11 milissegundos, tá? Esse era um dos jeitos de você fazer. Tem como você fazer com a unordered map também, tá? Você checa se o complemento do número tá lá no array ou não. E você pode fazer isso, tá? Deixa eu ver se tem outro jeito de você fazer. Mas esse é um dos jeitos que você pode fazer usando two pointers, beleza? Vou jogar de volta na minha conta aqui. Foi o suficiente. Essas são as questões, teoricamente, que mais caem lá no Facebook. Inclusive, eu acho que essa é two pointers também, ó. Ah, é prêmio. Prêmio. Mas, enfim. Então, qual que é a ideia do two pointers, tá? A ideia do two pointers é exatamente essa. Você vai ter do código, né? O algoritmo de Kadani. O algoritmo de Kadani usa, tá? O algoritmo de Kadani usa essa ideia. O código. Eita porra, cadê o código? O código ficou com Deus, né? E ela, ó. Putz, grila. Que isso, olha aí, 2019, como é que codava. Vou catar o código aqui, tá? É, e ver na conta errada. Então, a ideia do two pointers é o seguinte, tá? Você vai ter dois ponteiros, como o nome já diz, e esses dois ponteiros, às vezes eles começam do começo, às vezes um começa do começo ao final, às vezes começa do final, às vezes está num array, às vezes está em outro array, tudo bem? O detalhe é o seguinte, tá? Você vai usar esses dois ponteiros para você se localizar meio que em que configuração você vai estar atualmente. E a propriedade interessante é o seguinte: um ponteiro, ele sempre vai andar numa direção, tá? Ele nunca volta para trás, ele ou continua onde ele está, ou ele anda para frente. E o outro ponteiro a mesma coisa, tá? O outro ponteiro a mesma coisa. Ou ele continua onde ele está, ou ele anda para frente, tudo bem? O algoritmo de Kadani a ideia parecida, tá? O algoritmo de Kadani, para quem não sabe, você tem uma array e você quer saber qual que é a maior, o sub-array executivo, tá? Sem elementos.
você quer saber qual que é o sub-array de soma máxima. Então, o que é que ele faz? Ele basicamente checa o seguinte, tá? Ele começa um ponteiro aqui, aí ele vai crescendo contra o ponteiro, andando contra o ponteiro para cá, tá? E crescendo, tá? E crescendo, crescendo. No momento que ele chega num subintervalo, tá? Ele chega aqui, parou aqui, e ele checa que essa soma total aqui ela é menor do que zero, tem uma propriedade aí que você confia em mim, tá? Mas ele prova lá, que ele garante que você pode jogar esse pedaço aqui inteiro fora. Assim, você vai guardando qual que é a melhor resposta, tá? Mas você pode sair com esse ponteiro aqui e você pode pular daqui para cá, tá? Porque esse pedaço inteiro aqui é meio ruim, tá? Você vai começar um novo intervalo onde esse primeiro cara fixa paradinho aqui e você continua andando com esse para frente, tá? Aí na hora que fica negativa, você pula o intervalo inteiro, pá, e vem para cá, né? Então, esse cara ele sempre anda para frente e esse cara também sempre anda para frente, tá? E aí você pensa, pô, isso é quadrático, né? Porque você pode testar vários subintervalos, mas não é quadrático. Por quê? Porque quantas vezes esse primeiro ponteiro de cima ele anda para a direita? N vezes, né? É a quantidade de vezes que ele anda para a direita. E o de baixo ele também anda para a direita no máximo N vezes, tá? Então fica N mais N, que é a quantidade que cada ponteiro anda. Fica linear isso daqui. Mas esse é um caso assim não tão trivial de se ver do algoritmo de two pointers, tá? Essa é a questão, tá? Eu não sei, a piada. Vocês estavam rindo da minha cara, certeza, né? Aí não sabendo passar um negócio. Ah, para. Esse é outra questão, né? Essa daí é difícil, é bem difícil. Foi a que eu tirei da atividade. Tá. Range minimum queries 4. She was trying to grow our plants with equal size. Now she's wondering about the biggest difference between heights. Ele quer saber a maior diferença de alturas de duas plantas que são vizinhas uma das outras. Elas são vizinhas uma das outras se tem no máximo plantas entre elas, tá? Então, tá. Porra. Primeira linha contém T, o número de caso teste. A outra K. 3 vezes 10 é 6 para cada um. Porra. N e K. Essa aí deve ser difícil o suficiente, tá? Vou deixar aí, depois eu penso como é que resolve. Mas outro problema, um problema aplicação direta é esse do CodeForces, tá? Um outro que você pode ver. Esse aqui é o seguinte, tá? Alice e Bob, eles gostam de jogos, tá? E agora eles estão prontos para começar um novo jogo. Eles colocaram N barras de chocolates em uma linha, tá? Alice começa a comer os chocolates de um por um, da esquerda para a direita, e Bob da direita para a esquerda, tá? Começa da outra. Para cada chocolate, farinha de chocolate barato. Tá, então para cada chocolate, né, o tempo necessário para comer ele é conhecido, tá? E Alice e Bob comem na mesma velocidade, tudo bem? Quando um jogador ele come uma barra de chocolate, ele imediatamente começa a comer outra, tá? Então não tem intervalo entre uma barra e outra. E não é permitido comer 2 barras de chocolate ao mesmo tempo e deixar um pedacinho para comer depois. Se os 2 jogadores começarem a comer a mesma barra ao mesmo tempo, o Bob ele é cavaleiro e ele deixa a Alice comer, tá? Então se tiver empate, a Alice ganha, a Alice pega a barra, tá? E basicamente ele pergunta quantas barras de chocolate cada player vai consumir. Nesse exemplo aqui é o seguinte, tem 5 barras e esses daqui são os tempos necessários para comer cada barra. Então a Alice gasta 2 para comer esse, Bob gasta 7. A Alice termina primeiro e vem comer esse, tá? Então ela, vem para cá. E aí ela termina de comer esse daqui. Quando ela termina de comer esse, ela 2 mais 9, ela termina no minuto 11. O Bob termina de comer esse aqui no minuto 9. Ou seja, enquanto a Alice está comendo esse aqui, o Bob já comeu esses 2, aí ele começa a comer esse, e a Alice fica sem, né? Então, a Alice come 2, Bob come 3, tá? Por isso que eu sei de 2 e 3. Beleza? Então, o que rola? Esse daqui é uma aplicação clássica de two pointers. Basicamente, você vai ter um ponteiro que começa
do início, um ponteiro começa do final. E basicamente você vai guardar os tempos necessários para você chegar até ali. Que é, digamos assim, o quanto eu gastei para eu chegar nessa barra. E aí, como você sabe, inicialmente, quanto você gastou de tempo para chegar naquela barra, para você comer aquela barra, o que, é que você vai ter? Você vai ter um array aqui, e aí o Bob começa daqui, e a Alice começa daqui, né? E cada uma vai dizer o tempo. Inicialmente, o tempo desse cara é 0, o tempo desse é 0. Enquanto esse cara for menor do que aquele, você vai ver quem que é menor. Quem que acaba de comer a barra primeiro? Então, como quem acaba de comer a barra primeiro? Vamos supor que é a Alice. Se a Alice que acaba primeiro, ela vem para esse daqui e ela chega aqui no tempo, nesse tempo aqui, tá? Então, se isso aqui era 3, por exemplo, ela chega no tempo 3, tá? Por aí vai. E aí depois você checa quem que é menor do que quem? Esse ou esse, né? Quem que acaba primeiro? O Alice vai acabar primeiro esse, ou o Bob vai acabar primeiro esse, né? E aí você checa quem que vai acabar primeiro, tá? Até você, enfim, né? Descobrir quem que vai ganhar. N maior ou igual que 1, que merda, que é o caso de borda do. Eu vou codar aqui para vocês. Acho que vai ficar mais claro, tá? Vou mandar esse código aqui, porque senão eu vou perder ele. Santiago, tá na calma? Isso daqui é a questão lá do Max, tá? Eu fiquei de mandar o código, tá? O meu código. Mas vamos lá. Você vai ter um N que vai ser. Já fez. N que vai ser a quantidade de barras de chocolate. Então você vai ter um ponteiro da Alice, que começa no 0. O ponteiro do Bob, que começa no N-1, né? Agora eu tenho que ler os números, né? Meu Deus do céu. Beleza, li todo mundo. Ponteiro da Alice, ponteiro do Bob, o tempo da Alice e o tempo do Bob. Basicamente, enquanto o ponteiro da Alice for menor ou igual do que o Bob, é porque ainda tem pelo menos uma barrinha de chocolate para vocês comerem, né? Para eles comerem. Então, o que é que você faz? Se por acaso o tempo de A for menor ou igual que o tempo de B, por que você dá o igual para a Alice? Porque eles falam que quando empata, a Alice ganha, tá? Se for menor ou igual ao tempo de B, então você vai ter que o tempo de A vai. Essa Alice vai com essa barra, porque ela desocupa primeiro, tá? Se ela desocupa primeiro, ela come a barra atual. Então, o tempo de A vai se incrementar com as de A, porque é a barrinha que a Alice está tentando comer. Então, ela vai comer essa barrinha. E aqui eu vou dar um A mais, tá? E se não, é porque o Bob ganha, tá? Então, se o Bob ganha, o tempo de B se incrementa com as de B. O B diminui, tá? Então, você anda com B para a esquerda. Então, você pega o último e anda para a esquerda. Senão, você pega o primeiro e anda para a direita, tá? E no final, você imprime a quantidade que a Alice conseguiu comer e a quantidade que Bob conseguiu comer, tá? Que é a quantidade que Bob conseguiu comer. Talvez A mais um. Acho que é A mais um. É N menos. Menos um aqui, não sei. Um jogo do menos um aí que eu não sei de cabeça qual vai ser. Não, eu vou testar e ver se vai dar W. 3 e 2. Pega esse. 2. 0.
Talvez não tenha esse mais um aqui, né? Eu vou confiar que não tenho mais um, né? Se não tenho mais um, que pena. Vou deixar isso 2 e 3. Vou confiar que é esse daqui, né? Então, descobrir se é. Se é WA, a gente debuga, né? Então, eu acho que é isso daqui. Deu AC. É isso daí. Eu tava com medo de ter um -1 ou mais um em algum lugar, mas é basicamente a quantidade que a Alice conseguiu comer, menos a quantidade de Bob conseguiu comer. Como a Alice como um prefixo inteiro, é fácil você saber quantos ela conseguiu, porque é só... Sempre que ela come, ela anda 1, tá? E aí o complemento que ela não conseguiu comer é o que Bob comeu, né? Ué, eu parei de compartilhar a tela? Desde quando que eu tô sem compartilhar a tela? Ela foi agora. Tipo, foi na hora que tu falou, deu a fé, aí sumiu a imagem. Mas. Foi mal, foi mal. Foi mal. Eu não tinha visto, não. Deu AC lá, tá, pessoal? Eu não mostrei, mas deu AC, tá? Não tava mentindo, não. Vou mandar o código aqui pra vocês, como é que ficou. Mas. Por que eu abri o tradutor? Meu Jesus. Nada a ver, a cabeça tá doida. Mas, enfim, essa é um outro exemplo de quando você usa two pointers. É uma questão totalmente diferente, tá? Mas a ideia é sempre você manter 2 ponteiros. Nesses 2 exemplos, um estava no início e outro estava no final. Deixa eu ver se a gente acha uma questão que tem ponteiros diferentes. Qual que é a próxima questão, senhor da lista? Vou ver esse problema aqui. O problema é esse. Danone. 2023, nível sênior. Leonardo Paes, interessante. Está numa festa da ICPC e pretende se divertir um pouco tomando o máximo de copos de danoninho que conseguir. Na mesa central do salão existe uma fileira de N copos. O 10º copo tem 100 mililitros de danoninho. Pela tradição da universidade onde ele estuda, Léo deve beber em uma fileira contínua de copos de danoninho, um atrás do outro, apenas uma vez, tá? Ou seja, Léo deve escolher 2 inteiros LR e beber os copos de L até R, tomando essa quantidade de mililitros de danoninho. Leonardo já se conhece muito bem e sabe que ele pode, que se ele beber mais que D mililitros, ele vai passar mal, ou seja, ele pode beber no máximo D mililitros. Sabendo disso, Leonardo quer beber a maior quantidade de copos possíveis sem passar mal e seguindo a tradição da sua universidade. Ele está com preguiça de pensar muito e pediu para que eu sua ajuda para saber qual a maior fileira de copos que ele pode. Beleza. É garantido que Léo consegue beber pelo menos um copo, tá? Então vai ter pelo menos um vazio. Legal. Então, esse daqui é o seguinte. A gente tem que achar qual que é o maior o maior intervalo que a gente vai ter que a soma não seja D. Ou que a soma não seja maior que D, tá? Então, por exemplo, nesse caso de teste, ele pode beber no máximo 10. Então, se ele pegar esse trecho aqui, 2 e 4 dá 6, 6 e 3 dá 9. Se ele pegar esse daqui, já extrapola. Então, só pode pegar esse 3. Ou se ele pegar esses daqui, também extrapola, né? Daqui já dá 9, 12, né? E se ele pegar esses 3, não extrapola, mas a maior é 3, né? Para esse exemplo aqui, onde ele consegue no máximo 20, ele pode pegar 2 e 5 dá 7, e 4 dá 9, ou dá 9, dá 7, dá 11, 13, 19, 21, 22 no caso, né? Já passa. E aí você, enfim, né? Não tem nenhum outro intervalo que seja maior, tá? Então esse é o máximo. Aqui tem algumas ideias, tá? Eu vou explicar a ideia direto de true pointers. A ideia para resolver essa questão de true pointers é o seguinte, tá? Você é de estilo Kadani, tá? Estilo Kadani. Você começa a tentar pegar o maior que você consegue, tá? Então, o que é que você tem aqui? Você vai ter um ponteiro que você vai deixar ele no início aqui paradinho, tá? Para dizer onde começa o intervalo. Você vai ter um outro aqui para dizer onde é que acaba o intervalo, tá? Então, esse daqui ele diz onde começa e esse outro diz onde acaba. Então, enquanto você puder andar para a direita e não passar D, você vai andar para a direita, tá? Pá.
pá, pá. Enquanto isso daqui não ultrapassar D, você vai andar com ele para a direita. Na hora que, se você tentar colocar esse cara e ele passar de D, você não anda, tá? O que você faz? Você pega, salva isso daqui como uma possível resposta, porque é o máximo. Começando nessa posição, esse é o máximo que eu consigo andar, tá? Aqui tem outra propriedade legal. Tem outra propriedade legal aqui, que é a quantidade de mililitros, ela é sempre positiva, tá? Significa que se eu botar esse cara e der merda, não vai ter um cara lá na frente que se eu coloco ele dá certo. Isso aconteceria se eu tivesse números negativos. Se eu tivesse aqui um menos 100, por exemplo, podia ser que aqui ele dava merda, mas quando ele passasse pelo menos 100 ele diminuiria, né? Então, como não tem valor negativo, significa que se eu tô aqui e eu tento andar para frente, ele estoura. Se eu andar um a mais, ou ele continua igual, ou ele estoura mais ainda, né? Então, não vou ter como andar para frente, tá? Essa propriedade é interessante, de saber que só tem números maiores ou iguais que zero, né? Nesse caso, maiores iguais que 1, né? E aí, beleza. E aqui você achou qual que é o tamanho do maior intervalo, tá? Tamanho do maior intervalo. E começa nessa posição inicial aqui, e não ultrapassa D. O que é que você pode fazer? Você pode pegar aqui e pensar assim, pô, então eu vou tentar começar o intervalo daqui agora, né? Então, ao invés de começar do início, eu vou começar daqui. Então, você faz a mesma coisa, tá? Você pega, daí, pá, começa um aqui e anda, né? E aí vai andar, né? Pá, anda para frente até não ultrapassar. Qual que é o bizu? O bizu é, se aqui, se quando você estava aqui, você conseguiu andar até aqui sem estourar, como você diminuiu o tamanho do intervalo e só tem caras positivos, com certeza, pelo menos até aqui você também consegue, tá? Porque você tirou esse cara da resposta, então essa soma daqui, tá? Ela é menor ou igual do que essa soma daqui, tá? Vocês concordam comigo que essa soma daqui, pequenininha, ela é menor ou igual que essa outra? Porque só tem elementos positivos na rede, tá? Só tem elementos positivos. Então, você não precisa começar o segundo ponteiro daqui de novo. Você já pode começar ele dessa outra posição. Você não precisa voltar ele para trás. Você só precisa deixar ele parado lá, tá? Então, você basicamente faz isso. Você faz testa todos os possíveis inícios, tá? Você tá, e se eu começar um intervalo aqui? E se eu começar um intervalo aqui? E se eu começar um intervalo aqui? E aqui, e aqui? E aí o bizu é o seguinte, quando você sai de um intervalo para o outro, você não precisa voltar às casas que você parou. Você pode começar a testar dali para frente, tá? Você pode testar andar daqui para frente. Ou seja, esse ponteiro aqui, ou ele fica parado, ou ele anda para frente, tá? E o mesmo vale para esse ponteiro, que ele sempre anda para frente. Então, eu vou mostrar o código dessa questão para vocês. Vocês vão pensar assim a priori que pode parecer que é ln ao quadrado, tá? Mas é uma questão linear. Como é que a gente vai fazer? Vamos ler o input, né? E D, né? Não sei se eu preciso tomar cuidado com long long. Acho que não precisa tomar cuidado com long long, né? Mas se der W é long long. Então eu tenho soma igual, começa com zero. Você tem dois ponteiros, tá? O início e o final, tá? Pô, precisa de long long. Só long long, tudo bem. O início, tá? E o fim. Ambos começam no comecinho, tá? Enquanto o início for menor do que n, início mais mais. Você vai testar todos os inícios, tá? Vai testar o início começando no zero, enquanto você vai testar todos os inícios. E o bizu aqui é o seguinte. Eu vou andar enquanto o final for menor
que N, e, por acaso, o NANS sim, mais a soma atual for menor ou igual que B, é porque eu posso colocar esse cara, tá? Então, enquanto eu tiver gente para colocar, e por acaso esse cara que eu estou tentando colocar, ele é, e os caras que eu estou tentando colocar, mais o cara atual, ele é menor ou igual que D, então eu vou colocar esse cara, tá? Então eu vou colocar esse cara. Então eu vou botar soma atual, fim, e eu aumento o intervalo, tá? E vou tentar colocar a próxima posição. No final, o fim, ele vai me dizer a primeira posição que, se eu colocar esse cara, dá merda, tá? Se eu colocar esse cara, dá merda. Então, basicamente, a minha resposta, eu vou ter aqui uma resposta, vai ter um tamanho zero. A minha resposta é, quando eu sair desse while aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter qual que é o maior fim, maior final de intervalo que começa em início e não estoura de som. Tudo bem? Ok. E aqui eu vou ter ans recebe o máximo de ans e fim menos início. Não tem o mais um aqui, porque esse final já é intervalo fechado aberto, tá? Esse daqui eu vou ter um intervalo que começa em início e termina em fim, mas ele é aberto em fim, né? Ele não inclui o último cara, tá? Então, é essa continha aqui. E assim que eu terminar isso aqui, eu vou ir para a próxima, tá? Como eu vou para a próxima, a minha soma atual, o que eu vou ter é o seguinte, tá? Eu vou sair desse cara que eu tava e vou para esse cara aqui. E o ponteiro do final, ele vai continuar exatamente no mesmo lugar. Eu já vou ter exatamente essa soma calculada, porque já vai estar calculada para a soma atual. O único detalhe é eu tenho que tirar esse cara da soma atual, tá? Porque esse cara aqui, eu excluí ele, tá? Eu joguei ele fora, né? Então, eu não posso esquecer de soma atual se decrementa com NANS de início. E no final, a gente só imprime o NANS. Deu erro porque eu estava tirando o max de um long long e um inteiro, tá? Deu 3, o outro deu 5 e eu espero muito que seja isso daqui, tá? Pronto, cliquei no botão errado. Tchau. Volta, mas... Né? Eita, que esse site tá bom, viu? Enfim, é de graça para usar, então não posso reclamar, né? Melhor eu reclamo. O Sendit deve estar rodando mais rápido que ele, viu? Mas nossa. Pronto, passou, tá? Esse código passou. Curiosidade, qual que vocês acham que é a complexidade desse código aqui? A gente tem um for e tem um while dentro, né? Alguém chuta dizer qual que é a complexidade? Log. Né? Quando você não sabe, quando você vê 10 a quinta aqui, você já chuta o log, né? 10 a quinta é nlog, né? Isso aqui é padrão, tá ligado? Né? Nlog n, nlog n. Os caras são bons de palpite. Só. Alguém gostaria de falar por que acha que é nlog de n? Ou não gostaria, né? Tudo bem. É uma ótima resposta, né? Obrigado.
Ah, tá. Eu acho que aqui não é não, é N, né? N de linear, tá? É porque o time ficou bom. Ai, Deus amado. Eu fiz com aquele lance de busca binária na prefixan, two pointers me dá medo. Tá, tudo bem. É, dá pra você fazer com busca binária também no prefixan, pra você achar o cara mais à direita que no história D. Aí você faz busca binária, né? E aí você consegue calcular a soma de um range de forma rápida. Então, quem já viu aí a aula de busca binária e prefixando, dá para fazer com busca binária e prefixando também. Só que esse código aqui, ele é um código linear, tá? Por quê? Você chega aqui e fala, esse cara aqui é o de N, na pior caso ele anda N, e nesse aqui o pior caso ele anda N também, né? Porra, né? Então se esse anda N e esse anda N, pô, isso aqui é um quadrado, né, pô? Mas não é não, pessoal. Por quê? Percebam que o fim, ele sempre anda no máximo, sempre que ele passa por aqui dentro do while, ele vai para frente, tá? Então, quantas vezes vocês acham que ele vai entrar aqui no while? No máximo. Quantas vezes você acha que ele vai passar por aqui? Ele passa por esse while aqui no máximo N vezes, tá? Passa no máximo N vezes, tá? Por quê? Sempre que ele passa, ele aumenta 1, né? Então, quando ele rodar N vezes, ele vai ser igual e nunca mais, como é um end, nunca mais ele vai passar aqui. É a ideia de que o ponteiro de cima, ou ele fica paradinho, não faz nada, ou ele anda para a direita, tá? Ele fica parado ou ele anda para a direita. Então, quando isso daqui acontecer N vezes, ele sempre vai pular esse while, tá? Então, quando esse daqui chegar no N, esse outro aqui, ele vai ser O de 1, tá? Ele vai ser O de 1 resto, porque vai ser O de 1 aqui, porque não vai entrar, vai ser O de 1, vai ser O de 1, tá? Então, isso daqui vai ficar N do de fora, porque o de fora roda N, e o de dentro ele também vai ser N, tá? Aqui vai ficar O de 2N, né? Se vocês fizerem a matemática. 2 vezes N. Só que a gente sabe que a análise de complexidade a gente joga a constante fora, esse aqui fica linear. Então ele parece, tá? Parece que ele é ao quadrado, tá? Pode ser que tenha uma vez, na primeira vez, pode ser que você fique paradinho aqui e o primeiro cara ele anda um bocadão lá para frente, tá? Um monte. Só que porque ele anda um monte, nas outras vezes, provavelmente ele não vai andar muito não, tá? Ele vai ficar paradinho nas outras vezes. Então isso aqui fica amortizado, tá? Fica um código amortizado para linear. Então, toma cuidado na análise de complexidade, que às vezes pode te pegar, viu? Esse código aqui ele é linear, tá? Se você fizesse soma de prefixo e busca binária, seria um código n log de n, tá? Então isso aqui é mais eficiente que fazer busca binária, tá? Normalmente, o código que passa com two pointers, ele é muito eficiente. E é uma ideia bem legal, tá? É um truque bem legal esse truque aqui. Não é muito difícil de concordar, concorda comigo? É relativamente ok, né? É... Mas tá aí para vocês. Mais uma questão que eu vou responder até eu liberar vocês, que é essa do sanduíche aqui, tá? Só para ver se fixa na mente de vocês, tá? Quer explicar essa, Samuel? A vez que eu respondi, essa questão caiu para mim em 2016, tá? Tava fazendo essa OBI e eu não respondi ela, não. Ah, ela, na verdade, é igual a do. É igual a do Danoninho. É igual a Danoninho? Aham. Sei que é outra. Ah, tá. Tem uma legal aqui. Pronto, tem Mas duas essa aqui legais. é legal, é igual, mais ou menos, né? Tem um truque aqui para deixar ela igual, né? Ah, tá, se quiser eu posso codar ela. É, você quer codar ela? Eu acho que eu sei qual que é o truque. Você não procura pelo. Você quer saber quantos caras tem complemento D. Você não procura pelo D, né? Você procura pelo complemento de D. Concorda? Você come das beiradas. Você já Não. codou ela? Acho que já, eu acho. É, porque você 90% de você certeza. come pela beirada, tá? Oi? 90% de certeza. Eu vou deixar você codar ela. Eu quero ver você codar ela. Você coda ela aí? Beleza, beleza. Só um instante. Deixa eu Eu pegar tenho um trauma dessa questão, pessoal. Eu não passei ela na minha OBI e eu falei que nunca mais ia ver ela na minha vida. E aí cá aqui. está, né? Ela caiu na minha OBI e eu não sabia, tá? Não sabia responder. Eu respondi ela pela metade, ficou. Acho que eu ganhei 40 pontos nela. Fiz quadrático. Deixa eu ver se eu tenho elas. Enquanto o Samuel prepara aí. Você coda aí, eu codo daqui, tá? Mas você streama, você explica, eu vou codando aqui, porque. Essa... não quero responder essa questão.
Eu já respondi ela sim, eu acho. Mano, o jeito que eu respondi ela é muito safado, mano. É muito safado isso aqui. Tem como responder ela, mas tem um truque muito desgraçado, velho. Nossa, isso aqui é safadeza, viu? Bem, tem alguns truques, tá? Essa questão é legal porque ela tem alguns truques. Eita. Mas eu vou ler ela para vocês, tá? Eu vou ler ela aqui para vocês, para pelo menos vocês entenderem o problema. Você está na seletiva da IOI. A IOI, para quem não sabe, é a Olimpíada Internacional de Informática, tá? E depois de um dia cansativo de provas, chegou a hora do jantar. Hoje trouxeram um sanduíche muito longo, cortado em N pedaços, de diversos tamanhos diferentes. Você gostaria de comer uma quantidade total de sanduíche de comprimento D. Porém, há uma regra. Para evitar bagunça, você só pode pegar uma sequência contínua de pedaços, ou pegar pedaços das extremidades, tá? Ou você pega contínuo no início, ou pega das extremidades, beleza? Brenda. Pode pegar. Ah, ela é circular, né? Exato, Ah, tá, exato. não lembrava disso, não. Ou pegar pedaço das extremidades. Você sabe que a sequência C1, C2, CN dos comprimentos dos pedaços, na ordem que estão posicionados no sanduíche. Agora, para otimizar o seu jantar, quer fazer um programa que com esses dados responda de quantas formas você pode escolher os pedaços de sanduíche que vai comer. Em outras palavras, você deve contar quantos pares IJ, tá? Tais que o somatório de C1 até CJ, de CI até CJ é igual a D, e quantos pares IJ, tal que o complemento é igual a D, tá? TI mais CJ, pode ser. Ou o do meio ou o complemento é igual a D, tudo bem? Você quer contar quantos pedaços tem. E aí, ou você vai pegar os caras do meio, ou você vai pegar os caras, os prefixos, né? Um pedaço um lado, um pedaço outro, tá? Então, aqui, desenhando para visualizar, tá? Você vai ter o array. Opa, que array aqui. Vai ter um array. E aí, ou você vai pegar pedaços consecutivos aqui, tá? Somando D, tá? Isso aqui tem tamanho D. Então você vai contar quantos pedaços aqui no meio vai ter, né? Assim, por aqui, que é a soma de D. Ou você vai pegar um pedaço do começo e um pedaço do final, e tal que isso mais isso daqui ele é igual a D, tá? Essa soma aqui, tá? Ok? Ou não ok? Ok, 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 ok. Beleza. Deixa eu ver. Eu tenho um bizu aqui para ela, né? Ah, quando você vai, se quiser pegar, eu aceito. Eu posso codar. Eu posso explicar o meu código que eu respondi lá em 2000 e... Eu achei, já respondi ela aqui também. Você respondeu duplicando? Eu respondi com dificuldade, obviamente. Ok. Mas se você quiser, eu posso codar. Ok. Código. Ó, eu respondi 6 anos atrás aqui. Esse código. 2017. Um ano depois eu criei vergonha na cara e fiz. Bem, esse tipo de problema, se você quiser visualizar ele diferente, você pode imaginar que o array ele é circular, tá? O que quer dizer com array circular? Opa, maravilha. Você pode fingir que... dá para fazer isso aqui, né? Tá? Formas. Né? Você vem aqui, dá Ctrl V, aí você diminui um pouquinho. Aí, no meio. Tá. Você finge que o array é circular, tá? E agora, vamos dizer que esse daqui é o início, tá? O que você vai querer finge que o array é circular. Quantos pedaços tem tal que essa soma aqui ela é igual a D, tá? E essa soma aí, ela pode começar aqui e terminar aqui, tá? Que é o começo de um e o término do outro, tá? Então, é basicamente, imagine que o array ele é circular e você quer saber
quantos subarrays tem soma igual a D, né? A D. E aí, como é que você faz isso, tá? Deixa eu ver, só tem pedaços positivos, né? Todo mundo é positivo, né? E como é que você faz isso? Um truque legal para você fazer, você vai explicar duplicando o array? Essa não. Oi? Do rei. Um truque legal para você fazer é, quando você tem problema que a... Como é que fala? Que o array é circular, qual que é o bizu que você faz? Você pega o array, é meio chato dar array linear, né? Você pode falar, mas tem lista circular, né? Eu aprendi lá em programação estruturada lista circular. Eita, É tem isso? legal. Tem sim. Cara, que isso, cara? Você primeiro período da faculdade, galera, releva, ele não viu isso, não. Tem lista circular, todo mundo estuda ponteiro, você implementa lá, tem que a tia Rose passa para você implementar uns lista circular. Nem a tia Rose que ensina isso, eu acho, né? O Raimundo, sei lá quem é que ensina estrutura de dados. Enfim, mas você aprende a codar lista circular, né, com ponteiro, mó chatice. Só que, pelo amor de Deus, ninguém vai codar isso na hora da prova. A gente maratonista, a gente tem um truque. Qual que é o truque? Você pega, pá, e tira uma cópia do array e joga no final do array. Se os caras que vêm logo depois... Então, você tira uma cópia dele. Então, quando você está aqui, ao invés de você vir para cá, você continua andando para frente, tá? Continua andando para frente. E agora, o seu problema é, se antes você tinha um pedaço que começava aqui, começava lá no final e terminava no início, então esse pedaço aqui do final, ele não vai estar aqui, e o pedaço do início ia estar aqui, né? Só que como você duplicou esse array, esse pedaço do início ele está aqui. Ou seja, essa parte agora que você tinha, né, um pedaço do começo e no final, acabou. Ele agora é consecutivo, tá? É a mesma coisa que um pedaço normal do array, tá? Então você só duplicou o array e agora você resolveu o problema dele ser linear. E agora você resolve fingindo que não é para você pegar um do começo e um do final, tá? Você só, né, anda, né? Pá. Tá ligado? Você anda normal. O Samuel vai explicar. Samuel, mostra o código aí. Código aí. Beleza. Eu vou codando. Eu tô com ideia de outra, tá? De outro código, tá? Você não precisa duplicar, né? Dá uma olhada nas questões que eu mandei lá para atividade. Tem umas legais também de pointers. Tá, beleza. Então, pronto. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um inteiro N, um inteiro D. A gente vai ter nosso array aqui. Blá, blá, blá. Começar normal, int N, int D. Redação 100 aqui. Beleza. Então, pronto. Só que aí agora vem esse truque, né? Da gente duplicar o array. Então, como a gente vai pensar mexer com essa questão circular, o Tadinho já explicou. Agora a gente simplesmente vai tirar uma cópia aqui do final e jogar para o começo. Como é que a gente vai... tirar uma cópia aqui do começo e jogar para o final. Então, como é que a gente faz isso? A gente só faz um for mesmo, um for int i igual a 0, enquanto for menor do que n, e mais, aí eu boto que não quanto postback, não na posição 1. Beleza. Inclusive, talvez na verdade vai pensar a mesma coisinha, deixa eu deixar bem aqui, depois eu explico. Beleza. Com isso, a gente já consegue nosso array circular e meio que a gente já pode tratar ele como se fosse, como se fosse realmente um array só. Só que vai ter um probleminha que eu vou explicar daqui a pouco. É para printar yes? Não, 0, né? Verdade. Tá, beleza. Então, a gente ficou o array, agora a gente só precisa encontrar esse segmento que tem a soma dele. E vai ser bem parecido com aquele que o Dadinho tinha feito antes. A gente vai ter um int início igual a 0, fim igual a 0, e soma. Como é que vai ser igual a 0?
Então, agora a gente faz aquele for do outro. Então, for início. Enquanto início for menor do que. Não pode mais ser n, tem que ser 2n. For menor que 2n. Início mais. Beleza? Então, a gente faz. Enquanto soma for menor do que d, menor ou menor igual. Tá, é por isso que eu não gosto de muito. Eu acho que é menor ou igual, né? Tá, menor ou igual. Enquanto soma for menor do que. Não, menor que d. Enquanto soma for menor do que d. E início for. Não, pera, for menor do que d, enquanto final for menor do que 2n. E soma. Não, pera, é o contrário. Enquanto soma mais na posição final for menor do que d, e final for menor que 2 vezes n, a gente vai fazer que soma é mais igual ao número no final e o final por mais. Beleza? Então, até agora é a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que agora é o seguinte: quando ele sai desse while aqui, vai significar que ou a soma é igual a d, porque se fosse menor que d, ele ainda estaria rodando o while, ou a soma é maior que d, certo? Se a soma for maior que d, a gente não faz nada, porque a gente não quer isso. Mas se for igual a d, a gente aumenta a nossa resposta. Então, se soma for exatamente igual a d, então o resto mais mais. Deixa eu só criar uma resposta aqui. Inclusive tem que ser long long. Tem que ser long long. A soma tem que ser long long. E resposta, a gente começa com zero. Quando soma igual a d, resposta mais mais, certo? Então agora a gente só dá um CL de resto no final. IL e acho que foi isso. Certo? Ah, tá. Não. Mais e soma, soma menos igual a 1 na posição do início. A gente vai remover o início agora. Certo? É a mesma lógica de antes. Então, aqui a gente vai começar com os dois ponteiros aqui no início. E aí a gente vai começar a andar enquanto nossa soma total for menor que D. Quando nossa soma total for maior ou igual a D, a gente para. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente parou aqui e vai verificar se a nossa soma é igual a D. E se nossa soma for igual a D, a gente aumenta a nossa resposta. Se não, ok, vida que segue, vamos testar o próximo. Agora, já que a gente testou até aqui, agora a gente só vai aumentar o início também, para dar mais um pouco, e vai dar uma olhada nisso aqui. E aí agora a gente vai testar isso aqui, blá, 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 e vai nisso. A mesma ideia do two point, a gente começa no início, aumenta enquanto der, quando der mais aumentar, a gente começa a diminuir aqui do outro lado, depois aumenta do outro lado e vai fazendo isso, vai andando assim. De novo, como a gente já duplicou o array aqui em cima, agora ele está circular, entre aspas. Então, meio que a gente não precisa se preocupar com essa questão de poder pegar do início no final. Só que eu já vou falar que isso tem um probleminha ainda, mas é basicamente isso já. E agora a gente já pode testar o nosso código. Qual que é o problema, Samuel? Eu ia deixar para fazer o suspense, mas é porque no caso, por exemplo, se o sanduíche for menor que o D, eu posso acabar, com esse negócio circular, pegando um valor maior do que o sanduíche. Eu acho que ele garante que não. Não. Acontece. Eu levei WA nisso. Lembrei aqui agora, mas é fácil de resolver, já vou explicar como é. Faz um ifzão, né? Mas eu só ia fazer um suspense também, né? Então, sanduíche. É fácil você. Tem que você. É verdade, acabei de ver. E zero e tá errado. Qual foi o código aí que você fez?
Aqui, deixa eu ver. Porque não é Início. menor, acho que é menor é igual, né? Não, Menor não. Tem que ser menor. Porque, tipo, é menor. É na hora que for igual, ele tem que parar já. Então, mas igual você pode colocar, né? É porque você não adicionou na soma, né? Senão ele nunca vai dar. Hum. Ah, beleza. Tá certo, tá certo. É por isso que eu não gosto de two pointers. É sempre umas coisinhas assim, muito. Que isso, cara? O cara É tá o menor explicando. igual, é o. Tá dando muito errado ainda. Pera, deixa eu ver o que é. Agora tá dando 5 e era pra dar 3. É o caso de borda, né, velho? É o que eu falei? É, Não, não. é sim. Será? Você, é, você tem que. 3, Primeiro deu quanto? 5, E era pra dar quanto? 3, Vai lá no código. 10. Tá certo, tipo, aqui eu pego 10. Hum, Início zero, início menor que duas vezes n, início mais. Não é final menor que duas vezes n, não. É final menor do que início mais n. Porque você não pode pegar início mais n. Né? aí, Você não espera. pega mais do que n caras. Né? Tá. Não é isso, não. Tá. Bora lá, todo ficando aí certinho. Vem, Ah, você. Ah, tá. Nossa. tô lendo aqui. Ok, início igual a zero, fim igual a zero, resto igual a zero, longo de soma igual a zero, fim igual a início, tá certo? While soma mais número de fim for menor igual a d e fim for menor que início mais n. Soma igual a. Ah, verdade. Ali é só menor mesmo. Eu trolei. Ah, não. É porque. Calma. Não, tá certo, é menor igual. É igual. É, vai ter menor igual. Uhum. Tá, pera, eu vou fazer o que os antigos maias faziam. Bora dar um ser no início e no fim. Eu teria sempre questão disso, de tipo, mais um e menos um. Tá aqui, tá certo? Aí depois é aqui pra cá, tá certo? Não. Tá certo? Não? Pera, 6. Ah, tá. Bota. Ah, não, pera, era aqui. Isso aqui tá certo. Ok. Depois do 3 até o 7. É porque eu tô. Desse jeito aí tem intervalo aberto e fechado, né? Eu tenho uma. Eu acho que eu sei. Vai lá no teu código. Vai lá no teu código. Tá, por isso que eu não gosto de pointers. É, Mas, ok. coloca o end do final para a esquerda. Esse aqui? É, talvez você esteja acessando um cara que não existe, sei lá, vai saber. É, pode ser. Não Ah, sei. mas mesmo assim não ia entrar depois. É um end, né? Trolei. Hum. Ah, melhorou, deu 4 agora. Calma aí. Mas já tava dando 4. Tô dando 5. No passado dava 4.
Então, Tava dando 5 quando você tirou ali do I mais N pro. Acho que talvez seja isso, tá? O I mais N é fim menor que I mais N menos um, talvez. Talvez tenha um menos um aí. Roda com outro e vê se tá sempre dando. É, I mais N menos um. É I mais N menos um aí. Pera. É porque você não colocou esse cara ainda. Se você colocar. nossa. Peraí, deixa eu só Não, olhar. coloca. Ele tá dando que tá indo do. Tá pegando do 0 ao 4. Isso tá certo, tá? Não. Isso tá certo, não. Do 0 ao 4? É porque é intervalo aberto e fechado, tá? O último não inclui. O último é o primeiro fora. Ah, tá certo. Ah, tá. Então tá pegando isso aqui. Troca ali o início mais N menos um. Não? Início mais N, mais 1, não? Menos um, acho. Roda isso daí pra nós ver. Aberto, fechado, pera. Tá, errei. Não. Ah, tá, justo. Não, isso não. Acho que é mais 1, não? Não faz sentido. Eu aumentaria a resposta, né? Hum, Ah! Já sei o que é. também não. O início você só vai até N, bro. Lá no for. Você tem que começar no primeiro cara. Não, início menor que 2 vezes N. Então, é menor que N só. Tem que ser menor que N. Ah, tá. Você tem que começar no primeiro cara. É isso. Era isso mesmo. Vai dar um a menos aí, porque tem o mais um ali. Coisa. Loop infinito. Ini menor que N. Tá, enquanto o final. Tá, eu vou explicar do jeito que eu tava aprendendo a explicar, pera. Enquanto φ for menor que 2 vezes N, e soma for menor que igual, e soma mais 1 de φ for menor que igual a D, beleza? Tá, agora isso aqui. Então, no infinito, por quê? Já tá... Tá. Pelo infinito, não. Eu vou ter que. É que eu não leu, tu botou a entrada ao contrário, né? Vai dar certo. Beleza. Tá, no caso, tá certo. O ladinho de meio é. Deixa eu desenhar aqui. Tá, é porque, no caso. Tá, a gente está olhando aqui, e aqui é o início. Vocês concordam que o começo, a gente pode começar o começo. Não. A gente pode começar o começo aqui, beleza? A gente pode começar o começo aqui, a gente pode ir rodando isso aqui, vir para cá, blá blá blá. Só que no máximo a gente pode começar aqui. Tipo, começa porque, como eu estava duplicando o array, estava indo até o final, então, tipo assim, eu tinha o array original aqui. Aqui eu tinha a cópia dele. Certo? E aí, eu estava fazendo o seguinte: eu começava com o início aqui, e ia testando no início, beleza? Aí, só que o início, eu tenho que pegar um início e um final. Só que o meu final tá vindo aqui, beleza, bora fingir que ele não ultrapassava aqui. Só que aí acontece o seguinte: bora dizer que a resposta tá aqui. Acontecia que eu tava pegando o meu início e tava avançando, não só até aqui. Eu tava ultrapassando aqui e continuando aqui. Ou seja, eu tô contando essa mesma resposta duas vezes. Então, por exemplo, eu tava contando essa resposta aqui e essa resposta aqui. Sendo que, tipo, é o mesmo intervalo. Então, no caso, eu só posso andar com o início até aqui o final. Tipo, eu não posso ultrapassar isso.
Se eu ultrapassar isso, eu estou contando repetido já. Beleza? O duplicar é só para o duplicar é só para acontecer, por exemplo, o caso disso aqui, ó. No final, tipo, eu tô com isso aqui atrás e o final podia andar até o final. Então, eu posso vir até aqui com esse cara. Na verdade, nem isso, mas é, tipo, eu posso vir até aqui com esse cara. Mas esse aqui não pode. Eles não podem ter essa interseção, beleza? Ah, o problema era esse. Alguém mandou alguma coisa? Aham. Ah, tá. O Danilo já tinha respondido aqui há 5 minutos atrás. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nesse outro. Tá, deu zero. Eita, deu zero. Ah, eu copiei o caso. Ah, deu sim. Certo? Pronto, agora esse aqui vai dar errado. Por quê? Não, deu certo. Ah, ah, oi. Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu tô calmo, entendeu? Mas eu não tô. Calmíssimo. Já Ai, era. Deus. A média era que ele desse zero. Pô, que não desse zero. Ah, tá, mas. Ah, tá, já teve. Foi. Pera. Não, bora supor que a gente tem esse intervalo aqui. Tipo, a gente quer um 5. A gente tem 5 caras e a gente quer uma soma 6, por exemplo. A gente tem 5 caras de tamanho 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai dar o quê? 5 intervalos, que é possível. Só que não é possível nenhum. Porque a gente pegar o sanduíche inteiro, não vai dar 6. Só que no caso ele está acabando, escapando para fora, né? Então, para resolver isso, a gente pode colocar só aquele if que o Carlos falou lá. Então, fim tem que ser menor do que. Não, Início, mas é. o intervalo o tamanho do intervalo tem que ser no máximo N caras, né? Você não pode Uhum. pegar mais N caras. Então você pode tirar o primeiro cheque lá. Você pode só trocar o primeiro cheque, ao invés de ser 2 vezes N, ser o início mais N. Tá, beleza. Então, início mais n. Tá, fim tem que ser menor que início mais n. Pronto. Aí com isso a gente já resolve esse caso aqui. Então, Mas é isso que o vocês. DGD One Gamer falou. É porque eu tava pegando 2 vezes. Uhum. Não tem como pegar 6, né? Beleza. Uhum. Aí agora tu fecha o código. E depois de apanhar para tu pointers, é isso aqui. Tira o 6. Então, é um código bem simples em teoria. Só que ele tem muitas essas chaticezinhas, tipo, menor igual, maior igual. Eu não vou falar mal do código, não. Mas é basicamente isso a ideia. Envia? E vai passar para humilhação. É Ah, isso, cara. Eu confio que vai passar, cara. Confia. Tá aí ó, o link pra você enviar. Tá, já tá. tomar um WA bem na cara aqui agora. Ué, mas é normal, pô. Tá, tá, tá. Cara, eu também não. Assim, eu confesso que eu não sou mais familiarizado com two pointers, não, tá? Mas é um assunto bem útil, assim, pra você Não, saber. Tem muita questão que sai com isso. E essa ideia de você amortizar, né? De você andar com o cara sempre para frente e parecer que é ao quadrado e na verdade é linear, é útil durante as provas também. Tá? eu falei. 40 de 100. Ih, O que foi que deu TLE. errado? Do TLE. Tá pegando algum loop infinito. Doideira, hein? Será que o site da OBI tá funcionando mesmo? Com todo respeito? Tá, tá. Não, quer dizer, não sei. Às vezes ele cai, mas acho que não é isso, não. Vamos ver lá seu código aí. Ah, tá TLE. Só se tiver. Só se realmente eu vou botar aquele if de volta também. E fim for menor do que 2 vezes n. Só pra garantir. Não faz sentido, não. Não faz, mas. Vai ter que cair nesse aqui também, né? Ah, o negócio tá errado, pô.
O quê? O site também caiu, confia. Mano, meu código Pronto. que tava a 100% certo deu 0% certo, tá ligado? Tô precisando apps, sanduíche. É. Confia que é isso daí, que o código é esse, galera. Se vocês quiserem ler, é, se vocês quiserem uma explicação, não gostei da explicação de vocês dois, horrível, tá ligado? Horrível. Péssimo. Vou mostrar aqui uma outra explicação pra vocês, tá? Pra vocês responderem. Por um outro piauiense, tá? Aqui no Noik. Mandei aí o link do Noik. É uma explicação de como é que faz. Ah, ele fez com soma de prefixo, que merda, hein? O Ah, mas certo é esse. é two pointer, é two pointer. Ele fez com two pointer. É two pointer. Só que ele usou soma de prefixo que não precisava, né? Ele usou soma de prefixo para calcular a soma de L Ih, até R. pera, você tá compartilhando a tela? Não, tava só lendo aqui. Ah, tá, você também mandou a Código é o foto. mesmo, código é o mesmo. Ah, Mas boa, boa, boa. é What? outra questão. O site também tá fora, O confia. site da UBI tá meio estranho mesmo. Deu AC. Tá zoado, tá zoado. Os caras fizeram merda lá. Quem tiver usando lá para testar, às vezes seu código tava certo, né? Vai saber. Hum. Mas é isso, meus lindos. Alguma dúvida sobre alguma dessas questões ou coisa do tipo? Eu mandei aí o link do comentário do Noik, a explicação do Rogério Júnior. Rogério é um cara, ele se formou aqui, estudava no Dom Barreto, eu acho. E Teresina. Mas ele foi novinho estudar no Ceará, lá no Farias Brito. E hoje eu acho que ele mora no Canadá, Estados Unidos, um dos dois aí. Não lembro em qual. Ele mora fora do Brasil. Ele saiu para fazer o superior lá. Mas é piauiense, tá? E aí ele explicou aí como é que resolve as questões. Ele fez o editorial da UBI desse ano. Aí tem a última questão, é a que ele explicou, tá? Mas tem o código, é bem parecido, tá? A única coisa Cara, diferente do ele código fez dele o tutorial de 2016. o Rogério Júnior é antigo, Ah, pô. tá, tá. Eu achei que era o Vou parar de gravar aqui. Lúcio. Ah, o Lúcio